Então tá, né? Paz do Senhor a todos, boa noite, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, a vida financeira de cada um dos teus filhos, dos teus servos que aqui estão, Senhor. Eu venho a prosperar todos aqueles que têm investido de alguma forma nessa casa. Ah, Paizinho Santo, visita, Senhor, toda a situação familiar, visita, Senhor, a conta bancária, Senhor, visita a despensa, a geladeira, Senhor, e vai abençoando a todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu estou muito feliz hoje, porque, como diz a Graciela, a gente sempre tem um testemunho, né? Quem conhece minha casa sabe ali que tem muitos anos que ela precisava de dar uma pitada ali na frente, né? E hoje eu recebi esse presente do João Paulo, né? Amém. Aí o portão novo. Tinha um portãozinho velhinho lá de 40 anos só. Ganhei um portão novo, ganhei uma pintura na frente da casa e eu estou muito feliz. E esse é um testemunho financeiro, mas o testemunho mais lindo que eu assisti ontem foi da família que nós fomos visitar ontem, do irmão, né, Emerson, da irmã Edi. Nós estivemos lá e a mãe dele, né, a dona Leila, tempo atrás aceitou Jesus. Nós começamos fazendo visita, orando só, e daí ele começou a deixar a televisão com culto, e ela, de coração, ela aceitou Jesus. E para a honra e glória do Senhor, ontem nós estivemos lá, nós oramos, e hoje de manhã eles tiraram todas as imagens, né? Louvor e a Deus, nós agradecemos pela vida, pela sua família e pela dona Leila, né? Que já está ali, ó, segurando a mão do Senhor, e eu sei que ela ainda vai receber cura pela posição que ela recebeu. Amém? Pai, nós te damos graça, agradecemos por mais esse momento, Senhor. Pai, que o Senhor venha visitar agora o nosso coração, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Usa a Tua serva, Senhor. Lança fora tudo que não te agrada, meu Senhor. E em nome de Jesus, Pai, hoje nós queremos, Senhor, através da Santa Ceia, lembrar do Teu sacrifício em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26. Eu vou ler a partir do 14. E enquanto você encontra aí, eu quero falar um pouco sobre o contexto, né? Que aquele tempo tinha chegado o período da Páscoa, e já tinha ali uma semana os discípulos com Jesus lá em Betânia, né? Na casa de um amigo dele. E na hora de jantar, todo mundo conhece essa história da mulher que unge os pés do Senhor, né? E Mateus 26, a partir do 14, tá? Eu só estou contextualizando aqui. E essa mulher, ela leva um vaso chamado de alabastro, um vaso caro, cheio de um óleo de bálsamo, muito perfumado. E ela entra naquela reunião de amigos ali, e ela vai lavar os pés do Senhor. E enquanto ela está ali, o Senhor tem misericórdia dela. Mas os espectadores que estavam em volta, claro, como que ela faz isso? Como que ela desperdiça esse óleo tão caro? Por que ela não deu para os pobres? Por que ela não investiu na obra do mestre? Eles estão questionando a Deus, né? E aí eu quero ver aqui nesse momento, Jesus, ele vai responder para aqueles discípulos. E não só para os discípulos, mas para todos que estavam ali. Porque eles, vendo a atitude do derramar daquele óleo, eles estavam criticando. Como que tem um desperdício desse? Né? Aí eu quero imaginar o coração de cada um daqueles que assistiram àquela cena. E aí
imagino mais, de uma forma mais profunda ainda, Judas, aquele que cuidava da bolsa do dinheiro. Judas era o que segurava ali todo o dinheiro do ministério de Jesus. Judas que pagava a hospedaria, Judas que comprava o alimento. Então, eu fico imaginando, porque na pesquisa diz que aquele óleo custava mais ou menos 1 ano de salário. Você imagina o valor, no mínimo, uns 15 mil reais hoje, né? 1 ano de salário. E eu fico pensando aqui o coração de Judas naquela hora. E aí, dentro desse contexto que eu contei para vocês, nós vamos fazer essa leitura. Então, vamos juntos lá, Mateus capítulo 26, a partir do 14. Eu quero que vocês não fechem a Bíblia, porque eu vou caminhar nela devagar, ok? O pacto da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que queres me dar? E eu vou entregarei. Ele está oferecendo para entregar Jesus. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse modo em diante buscava uma ocasião para entregar Jesus. Agora eu continuo falando, lendo mais um pedaço. Então, esse pacto de traição, nós vamos ver aqui que eles estão num banquete, e desse banquete, dessa comunhão, eles todos juntos, né? E de repente, alguém fica incomodado com toda aquela situação, e o coração de Judas já estava resolvido. Judas, ele poderia não ter traído o Senhor. Ele estava na mesa da ceia com o Senhor. Jesus ia ser crucificado? Claro que ia, porque era o propósito de Deus para vir na terra e salvar toda a humanidade. Mas não precisava ser Judas, né? Andou com Jesus, comeu com Jesus. Na ceia ele estava colado com Jesus, porque Jesus vai dizer: aquele que põe a mão no meu prato. Então eu quero imaginar aqui toda essa situação, e Jesus sabia. Jesus sabia que era a última ceia dele, que era a última semana. E enquanto Judas prepara para trair Jesus, Jesus se prepara em oração. Ele sabia. Mas ele também sabia o chamado e o propósito dele. Ele sabia para que o Senhor o mandou aqui na terra. Então, mesmo ele sabendo, e é interessante que ele chama Judas de amigo. Mas ele não moveu, ele não saiu do propósito, ele não desesperou. Enquanto Judas sai para o entregar, ele sai para orar. E diante de toda essa situação, diante desse pacto aí, a gente vai continuar lendo agora o versículo 20 até o 25. Vamos lá, no mesmo Mateus 26, agora a partir do 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com seus discípulos. Enquanto comiam, declarou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Lembra lá atrás, ele estava numa mesa, mas ele estava na casa de um amigo e ele foi ungido. Depois que ele foi ungido, o Judas, ele oferece entregar Jesus. Porque há muito tempo eles tentavam de toda forma pegar Jesus. Jesus desaparecia no meio da multidão. E nós vamos ver lá na Bíblia que por várias vezes Jesus do nada desaparecia. Toda vez uma vez tentaram empurrar ele no penhasco, tentaram caçar ele, já tinha sumido. Outra vez tentaram pegar ele mais uma vez, ele tinha sumido. Então, depois desse momento que ele é ungido com aquele óleo, Judas sai para o trair. Agora nós estamos no segundo momento, que eles estão à mesa novamente. E aqui no versículo 21 ele vai dizer o quê? Um de vocês me trairá.
Versículo 22. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Eles começaram a caçar culpados. 23. Ele respondeu: o que mete comigo a mão no meu prato, este me trairá. Judas estava junto dele. Judas já tinha ido lá oferecer Jesus por 30 moedas, mas continuava ao lado de Jesus. Eu quero imaginar que continuava até vigiando Jesus para poder entregar ele na hora certa. O Filho do Homem, 24, 23, Jesus respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fosse não haver nem nascido. 25. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. E a gente começa a pensar aqui que Jesus, em momento nenhum, ele acusou a Pedro, ele acusou a João, ele acusou a Judas. O próprio Judas, ele se entrega: acaso sou eu, Senhor? Então, cada um conhece o que está dentro do seu coração. Cada um sabe o que prepara ali dentro. Isso, o Senhor também que sabe, mas nós, seres humanos, não sabemos. Então, mesmo havendo essa profecia da morte do Cordeiro para salvar a muitos, Judas era o único responsável pelo ato que ele escolheu. Ele escolheu trair Jesus. Então, ainda que teve essa profecia, mas não precisaria ser Judas. Mas Judas, ele escolhe trair o Senhor pela ganância, por achar que Jesus ia levantar uma espada e ia liderar uma guerrilha. Ele não tinha entendido o propósito do Senhor. E aí aqui agora vamos continuar a leitura, no versículo 26 em diante. Jesus agora ele está na mesa, à mesa, com todos os discípulos. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todo, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. É interessante que aqui Jesus não fala de todos, ele fala de muitos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque poucos querem pagar o preço. Judas caminhou com Jesus, aprendeu com Jesus, pregou a palavra com Jesus, mas ele escolhe desviar do caminho. Ele escolhe sair da rota que Jesus havia preparado para cada um daqueles discípulos. E aqui no versículo 29 ele ainda vai dizer: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Eu quero imaginar aqui Jesus, ele institui aqui a ceia do Senhor, nesse último momento dele com os discípulos, e ele vai usar dois símbolos, né? O pão representando o corpo dele, aquele pão partido, representa o corpo dele que seria entregue para sacrifício, porque antes de Jesus, as pessoas pecavam e sacrificavam um animal, que era chamado de bode expiatório. Você tinha um pecadão, você comprava um bode, levava para o sacerdote e falava para o sacerdote:
aliás, eram 2 bodes. Levavam para o sacerdote e dizia assim: olha, eu pequei nisso, está aqui o bode para matar e remir meus pecados. Então um bode ele sacrificava, o outro bode eles oravam e eles criam que o pecado ia naquele segundo bode que era mandado para o deserto. E agora Jesus ele está dizendo: olha, esse aqui é o meu corpo que será entregue por todos os vossos pecados. E esse aqui é o meu sangue. Então ele vai usar o pão e o suco da uva para representar esse momento. O pão representa o corpo de Cristo na cruz, na redenção. O cordeiro, ele vai por livre e espontânea vontade ao sacrifício. Ele não precisava da ajuda de Judas. Ele não precisava de nada. E ele está tão em paz que ele sabe que Judas está saindo para falar para os fariseus aonde que Jesus estaria. Ele sabia que Jesus, depois da ceia, ia para o Monte das Oliveiras. Então eu quero imaginar aqui aquela situação. Não existia luz elétrica. Era escuro. Então eles sobem para aquele monte com velas ou lamparinas ou com tochas. E deveria ser bem fácil de localizar eles de longe. Jesus já sabe que aquele momento ele vai ser entregue. Mas Jesus, o que falou aqui no último versículo? Ele sai cantando hinos. Ele sai louvando ao Senhor, mesmo sabendo para onde ele vai. Muitas vezes, amados, nós tomamos o suco, o pão e esquecemos que tem um simbolismo tão grande essa mesa de ceia. A uva lembrava até a última gota do sangue de Jesus. O sangue também que antes se comemorava a Páscoa na saída do Egito. Então a Páscoa até aquele dia ela era um memorial da saída do Egito. Mas a partir daquele momento começa Jesus se preparando para entregar como o último sacrifício vivo. Por mim e por você. Aleluia. Pelos meus pecados e pelos seus pecados. E nós precisamos entender que estar com Jesus é ser fiel com Ele todos os dias. Porque de que adiantou Judas caminhar com Jesus por muito tempo e depois ele acha que ele vai fazer do jeito dele? Talvez ele pensou que aquele jeito seria mais fácil. Eu vou entregar Jesus, lá vai ter uma briga, vai levantar uma guerra, Jesus vai levantar soldado porque ele é rei. Muitas vezes nós queremos fazer coisas do nosso jeito, não do jeito que Jesus quer. Então aqui no versículo 28 ele diz o que? É o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Amados, nem todo mundo que a gente pregar o evangelho ele vai para o céu. Nem todo mundo que a gente pregar o evangelho ele vai assumir a postura de um discípulo, de uma pessoa crente. Ele até vem 1, 2, 3 vezes na reunião da igreja, mas depois ele enjoa, ele some, desaparece, e quanto mais distante vai ficando, mais longe vai ficando o compromisso. E eu quero falar para vocês que eu sei que é difícil congregar, porque nós vivemos com todas as pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeito, você é, todo mundo é. E infelizmente, a gente fica olhando um para o outro em vez de olhar para Jesus. Olhar para Cristo, olhar para a cruz, tendo entendimento do que é isso aqui. Nós não sairemos da igreja porque a irmã não deu a paz do Senhor, porque o irmão não me cumprimentou. Eu não vou sair da igreja porque eu sei o sacrifício de Cristo na minha vida. Mas eu posso caminhar sozinho, eu posso ler a Bíblia sozinho. Não consegue. Porque Jesus ele nos ensinou a andar em comunhão.
Jesus pegou 12 homens específicos, mas além desses 12, ele tinha mais geração com ele. A palavra diz que tinha 70 homens que andavam com ele. Amados, ovelha sozinha é presa fácil para demônio. Então entenda que ainda que aqui seja um lugar simples, como disse a Graciele, isso aqui foi Deus que fez. Foi Deus que chamou. Porque quando nós começamos aqui, nós só tínhamos a fé e a coragem. O resto o Senhor foi acrescentando cada coisinha, cada detalhe que você vê aqui na igreja. Tem a mão de cada um irmão. Tem a oferta de cada um irmão. Então veja bem que quando a gente começa a entender esse chamado de Cristo para nós podemos imaginar aqui o privilégio de celebrar uma santa ceia e saber que é um favor de Deus para nós. É um memorial para nós nunca esquecermos que Ele morreu por nós, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. E não está demorando não está tardando, porque todas as promessas daqui já se cumpriram. Já se cumpriu. Então nós temos que estar atentos ao que o Senhor está falando hoje para nós. Cada começo de mês é uma oportunidade da gente lembrar quem foi Cristo em nossa vida e que Ele é nosso noivo, Ele nos ama e Ele voltará. Amém. Ele morreu por mim, por você. No versículo 30 diz que depois da ceia saíram para o Monte das Oliveiras cantando um hino. Jesus já tinha visto o quadro todo ali. Ele já sabia como que ia desenrolar toda a situação dele. Porém, ele não perdeu o foco. Ele não perdeu a missão dele, a missão de Deus para ele. E hoje, o Senhor deixou essa missão dele para nós, a missão de Deus para nós. Ele diz, olha, eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar um lugar. Ele deixou para nós essa responsabilidade de continuar falando do amor de Deus, mas não por força, nem por constrangimento, mas porque você ama uma pessoa que ela ainda não conhece Jesus. Não fique na obrigação porque a pastora falou que eu tenho que ganhar uma alma. Ganhe uma alma por amor a Deus. Como eu disse no último sermão, que eu não consigo imaginar uma pessoa indo para o céu sabendo que tem um amigo, um filho, um amado, indo para o inferno. Então nós temos que jejuar sim, orar sim pela vida das pessoas, pagar o preço sim, porque o jejum não é nada diante da cruz. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele vai para o Monte das Oliveiras cantando. E eu estava mais ou menos pesquisando e provavelmente, eu quero deixar bem claro, ele cantou o hino do 115, o louvor do 115 até o 118. Mas o começo do 118 eu achei muito lindo, porque eu quero imaginar Jesus subindo o monte, sabendo que ele já ia ser sacrificado, e ele começa a subir cantando. Olha o Salmo 115, ele começa assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor à tua misericórdia e à tua fidelidade. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ele fala, não a nós, Senhor, a glória não é nossa, eu vou morrer, mas eu vou morrer porque isso agrada o meu Pai. É isso que ele está dizendo aqui no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti, a honra e a glória, porque o Senhor faz do jeito que o Senhor quer. Pedro chega, Senhor, olha, o Senhor não pode morrer, Senhor, vamos lá, isso é muito difícil. O que Jesus diz a ele? Arreda de mim, Satanás, você não conhece o projeto do meu Pai. Ele não está chamando Pedro de Satanás, ele está repreendendo o que estava por detrás de Pedro. Naquele momento ele está com comiseração. O Senhor sabia. E lá no versículo 118, que ele vai cantar todos esses hinos, lá no 118, versículo 24 e 25, diz assim:
Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos a prosperidade e a paz. Salva-nos, Deus. Ele sabia o propósito dele. Salva-nos. E ele não, em momento nenhum, ele pensa em não dar sequência nisso. E aí, quem já conhece um pouco a palavra ali naquele momento, sabe que houve ali um entreveiro. Eu não vou ler, mas houve ali um entreveiro, aonde Judas chega no Monte Oliveira, e ele vai dar um beijo no rosto do Senhor, porque havia um outro muito parecido com Jesus, chamado Dídimo, Tomé. Tomé, ele era fisicamente muito parecido com Jesus. E imagina, não tinha energia. As luzes eram de tochas. Então, Judas, que era próximo de todos, fala: eu sei quem é Jesus. Aquele que eu beijar é ele, certeza. Porque havia alguém muito parecido com ele. E ali naquele momento, eles tentam, o Pedro já vai para cima, vai cortar a orelha de um soldado, e eu quero imaginar aquele entreveiro, e Jesus fala: olha, pode parar. Quem que vocês procuram? Jesus. Ele disse: sou eu. Deixa eles ir, eles não têm nada a ver com isso. Em momento nenhum, Jesus envolveu seus discípulos, porque o chamado era dele, a missão era dele, ir para a cruz era para ele, em favor de muitos. E glória a Deus que nós fazemos parte desses muitos. Mas nós precisamos ter mais a consciência, trazer à nossa memória sempre isso. Por isso que todo culto de Santa Ceia nós falamos sobre a cruz, sobre o sacrifício, porque nós não podemos esquecer. Porque eu entendo, todos nós, chega amanhã, já é a correria, é muita preocupação, mas nós vamos esperar mais um mês para lembrar de novo do sacrifício? Nós podemos dar glória ao Senhor todos os dias. E como dizer, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas a Ti, Pai, a honra e a glória. Precisamos entender tudo isso. Lá em Efésios, sabe aí, Efésios capítulo 2. Um pequeno comentário de Efésios capítulo 2. Lá no versículo 12 até o 14. Efésios capítulo 2, 12. Naquele tempo estávamos sem Cristo. Quer dizer, antes do sacrifício, né? Naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. 15. Aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos, na forma da ordenança, quando que dos dois criastes em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos com um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ele deixa bem claro aqui, Deus destruiu toda e qualquer barreira de inimizade, onde Cristo cumpriu toda a missão dele. E hoje nós também podemos cumprir pela fé em ação. A nossa fé, ela não pode ser morta, ela precisa ser ativa. A nossa fé, ela precisa ter movimento. Jesus, em momento nenhum, chegou para os discípulos e disse: olha, vamos ficar por aqui mesmo, o povo está me seguindo, então eu vou ficar aqui. Não, Jesus, ele pregava numa cidade, ele ia para outra, quer dizer, o objetivo dele
era pregar as boas novas. Jesus não olhou para a perseguição. Jesus, ele não olhou para a dificuldade. Jesus, ele seguiu, rompendo toda e qualquer dificuldade, qualquer empecilho. Ele sabia quem tinha enviado ele e para que Deus enviou ele. Para nos salvar. Senão nós estávamos condenados a ir para o inferno, porque o nosso coração é peludo, é pecador, o nosso coração é desobediente. Se não é pelo nome de Jesus e pelo sangue, nós não estaríamos aqui. E glória a Deus que hoje nós nos alegramos, porque nós sabemos quem somos em Cristo, nós sabemos para onde nós vamos, quando o Senhor nos chamar. Jesus, ele deixa bem claro ali na parábola de Lázaro e o rico, que existe uma separação. E essa separação ninguém consegue se transportar de um lugar para outro. É assim mesmo. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Porque lá na cruz, na última hora, quando havia um ladrão, um bandido, crucificado do lado dele, ele disse: Senhor, lembra de mim. A resposta de Jesus, porque ele viu o arrependimento imediato daquele homem. Ele diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Essa palavra de Jesus quebra qualquer ideia de que quem morre fica aqui por 7 dias andando. Quebra qualquer ideia. Não, você morreu, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem meia conversa. Então, amados, vamos entender o sacrifício. Não foi brincadeira. Às vezes a gente fica impactado com uma pessoa que apanhou na rua, que foi linchada. Quantas notícias a gente tem assim, né? Notícias pesadas. E às vezes a gente banaliza o sofrimento de Jesus. Eu quero que você traga à memória o que Jesus fez por mim e por você. Hoje nós temos essa salvação, mas teve um preço alto. Preço alto na cruz. Para encerrar, eu quero compartilhar com você Isaías 53. Porque aqui vai falar sobre um grande sofrimento. Esse profeta, ele vai falar uma coisa que ia acontecer muitos, mas muitos séculos depois. Ele prevê todo o sofrimento de Jesus. Isaías 53, a partir do versículo 1 até o 7, vai dizer assim: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como de quem um homem esconde o rosto. Era desprezado, e dele não faziam caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou para si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando fala aqui que ele estava sem beleza e sem formosura, ele tinha já sido chicoteado, ele já tinha sido... A narrativa é que a barba dele foi arrancada a unha. A narrativa é que as cruzes, os espinhos eram grandes e furavam o rosto. Você imagina um rosto esbofeteado,
arrancado a pele. Imagina como que não estaria deformado. Se a pessoa toma um soco no rosto já fica inchado de rosto. Imagina Jesus. Ou você acha que aqueles romanos foi bonzinho com Jesus? 39 chibatadas. Antes de ir para a cruz. Eu quero que você entenda hoje que todo esse sacrifício foi por amor a nós. O mínimo que nós podemos retribuir é esse amor de volta. Devolver o nosso amor a Cristo. Dizer: Senhor, o Senhor é o primeiro. Senhor, o Senhor é a minha prioridade. Senhor, eu não vou se o Senhor não for comigo. Senhor, salva-me, me ajuda a voltar à minha rotina do primeiro amor. Talvez nós estamos precisando do encontro com Deus. De ficar 1 hora ali parado com o braço aberto. E aí não aguenta da câimbra, mas continua. Todos nós já passamos por isso. Talvez a gente precise realmente fazer um reencontro. Para trazer à memória o verdadeiro sacrifício de Jesus. Mas mesmo assim, sendo homem de dores, ele sofreu no nosso lugar. Qualquer sofrimento que eu ou você vamos ter aqui, não é nada perto do que ele sofreu. Inocente. A palavra é isso mesmo. É para pensar mais. É para rever a nossa vida de cristão. Porque antes de trazer para vocês, Deus me chacoalhou e falou muito comigo. Ele me ama com certeza. Ele te ama perfeitamente. Jesus te ama. Mas Ele também espera uma resposta de você. Ame a Cristo. Cultive de volta o seu primeiro amor. Não espere você só vir no culto só no dia da ceia. Venha adorar o Senhor todos os domingos. Venha dizer que você o ama. Senhor, nós te amamos, Senhor. Cada vez que nós louvamos ao Senhor aqui reunido, o Senhor recebe a nossa oração. Será que é tão difícil demonstrar esse amor? Feche seus olhos, eu quero chamar o louvor para estar conosco agora. Nada parou, Jesus. Se você quer fazer um pacto com o Senhor de cultivar novamente o primeiro amor, de colocar Ele no primeiro lugar, hoje é o dia, agora é o momento. Nem a traição de Judas parou. Jesus, ele foi um homem na missão dele imparável. A rejeição de Pedro negando Jesus não o parou. A traição de Judas não o parou. A dúvida de Tomé não o parou. Ele sabia o sacrifício que ele ia passar. Ele sabia as dores que ele ia enfrentar, porque ele conhecia a palavra a respeito dele que está em Isaías. Hoje, nós estamos prontos para morrer por amor a Ele. Percebemos a igreja lá fora perseguida, mas nós aqui temos a liberdade ainda de vir adorar ao Senhor, de ouvir a palavra, de estudar os versículos da Bíblia juntos. Repasse aqui hoje a sua vida com Cristo. Eu quero te convidar a vir participar dessa ceia do Senhor maravilhosa. Mas sonda primeiro o seu coração, peça perdão ao Senhor agora. Não tome a ceia indevidamente. Deixa o Senhor falar com você. Fale com Ele agora, Ele quer te ouvir. Diz: Senhor, eu estou com saudade de ti de verdade. Senhor, eu tenho saudade, Senhor, de passar horas te ouvindo. Ah, Senhor, me perdoa se muitas vezes eu esqueço, Senhor, do teu sacrifício. Queremos te adorar, Senhor, hoje.